Amém? Você tem. Eu disse, se não tem, vamos insistir para ter. Tá? O Júnior estava falando comigo ali que poderia, talvez, valeria a pena ser mais prático também com respeito a esse tempo. O que fazer no tempo com Deus? Então eu diria o que tenho feito, tá? Vou dar aqui uma palavra de como na prática eu tenho feito, como eu já pratiquei isso, e de vez em quando muda um pouquinho, a depender do lugar que você está, se você está viajando, se você não está viajando, ter uma experiência com Deus sadia, tá? Eu acho que nós precisamos ter regularidade com isso. É muito importante e isso exige um nível de disciplina, correto? Disciplina para você adquirir hábito na sua comunhão com Deus. Eu tenho irmãos queridos que cooperei no passado, por exemplo, lá em Timóteo, eu acho que era até mais incisivo lá nos primeiros anos com respeito à comunhão com Deus. Então, os discípulos, acaba que eu não tenho mais tido tanta oportunidade de edificar discípulos novos, por conta de não estar parado num lugar só, né? Tipo assim, batizei uma família lá em Cascavel, no ano passado. Não sou eu que estou ali cuidando. Como o outro casal lá em Timóteo, que batizei em fevereiro, que é o Gleidson e a Cíntia, né? Que eu queria muito poder cuidar, mas não dá, então outros estão cuidando. No caso da Noela, a gente está cuidando. Mas era muito comum eu ensinar a ter tempo com Deus, indo fazer isso junto com os discípulos. E o que eu faria em casa, eu fazia com ele lá na casa dele. Às vezes ia bem cedinho, 6 horas da manhã, para casa desse discípulo novo, para tentar inserir na vida dele o hábito da vida devocional. Chamo isso, esse é o nome que usa até hoje, no tempo devocional, no tempo com Deus. Então eu vejo muitos dos irmãos lá do Vadoar, lá de Timóteo, que são muito antigos, se você chegar na casa deles, 6 da manhã, 7 da manhã, você vai encontrar lá. Vai lá na casa da Ruth, por exemplo, mãe da Tata, chega lá às 6:30 da manhã, você vê onde a Ruth está. Ela está sentada na mesa da sala, com a Bíblia aberta, e às vezes em lágrimas, e com o caderninho de anotação dela do lado. E isso, muitos outros estão fazendo isso. Isso é muitíssimo saudável, tá? Então, eu ponho 3 itens principais na minha vida devocional, que deve ter na nossa vida devocional: a oração, a leitura da palavra e a meditação na palavra, que eu diferencio da questão da leitura somente, tá? Eu falei, não sei se foi aqui, acho que em Juiz de Fora, uma vez eu falei sobre isso, que leitura da Bíblia, ler a Bíblia muito é importante, é necessário. É uma prática que eu coloquei na minha vida também desde o início da minha vida com o Senhor. Ler muitas escrituras. Então o que isso me fez? Tá? Me fez ler a Bíblia muitas vezes, mesmo, sei lá, não sei quantas vezes, talvez 60, 70 vezes a vida inteira. Isso me fez memorizar a Bíblia inteira? Não. Mas me fez saber tudo que está na Bíblia. Concorda? Então qualquer pregação que eu estiver ouvindo hoje, isso é importante. Qualquer pregação que eu estou ouvindo, às vezes tem gente que fica impressionada com a pregação de alguém. Aconteceu isso, me enviou uma pregação. Olha que pregação interessante o seu vídeo. E quando eu escuto a pregação, não é porque eu quero criticar o pregador, não é isso. Mas ele está usando, por exemplo, uma argumentação em cima de textos bíblicos. Está na Bíblia o que ele está falando. Mas não é tudo que ele está falando que está na Bíblia. Ou, não é, ele não está falando tudo que está na Bíblia sobre aquele tema. Ele está omitindo outros textos. Ou seja, aí ele está falando, eu penso, ele está falando isso, mas tem isso, e tem aquilo outro. Não quer dizer que é só isso. E para quem não conhece as Escrituras,
embarca facilmente. Por quê? Porque está usando a Bíblia, porém não está usando a verdade, porém não toda a verdade. E é muito importante que você tenha a sua mente cheia sempre da verdade. Há pregadores que o pessoal gosta de ouvir por conta, como eu disse mais cedo, do entretenimento. Tem pregador que é gostoso de ouvir, fala a verdade. Não tem? Que o cara faz a gente rir, tem umas ilustrações interessantes, parece profundo, porque ele pega textos lá do Velho Testamento e consegue fazer umas aplicações mirabolantes. Eu ouvi Marcos Moraes lá na década de 90, quando ele falava sobre catequese, sobre uma pessoa poder usar a Bíblia como uma ferramenta ou usar a Bíblia como uma bola. Ele dizia assim: como é que você usa o martelo? O martelo você usa sempre com esse movimento aqui, certo? Vamos dizer, um repetitivo, não tem muita novidade, certo? Por quê? Porque o martelo é uma ferramenta para trabalhar, não é um brinquedo, não é para divertir. Um serrote, você usa um serrote como? Você usa um serrote nesse movimento, desde quando foi criado. Ninguém faz uma firula para usar o serrote, joga o serrote para cima, dá uma volta, pega o serrote na mão, corta, joga de novo. Ninguém faz a apresentação. O serrote é uma ferramenta de trabalho. Agora uma bola não. Uma bola é para brincar, uma bola é para divertir. E bola é imprevisível, certo? Você não sabe para onde ela vai. Ela bateu, ela pode ir para um lado, pode ir para o outro. E a depender do cara que sabe jogar, aí fica mais interessante ainda, não é? Você vê um jogo de futebol, para quem gosta, vê um craque jogando bola, ele fazendo firula com aquela bola, se ele conseguir dar um chapéu, se ele conseguir, você, né? Banda, né? Que é bom de bola. Aí o camarada faz coisas assim impressionantes com a bola. E a gente gosta de ver, porque é imprevisível. Nossa, aquilo te diverte. A Bíblia é para ser usada como uma ferramenta ou como uma bola? Mas tem gente habilidoso demais para usar a Bíblia igual bola, e aí diverte as pessoas, concorda? O povo gosta de ouvir essa gente. Não, irmãos. A palavra de Deus é uma ferramenta. A palavra de Deus fala, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade não é usar ela como uma bola, não. É saber usar ela como ferramenta, como alguma coisa que aplica e transforma a vida das pessoas. Para nós isso tem que ser verdade, amém? Amém. Ferramenta de Deus, a sua palavra, para nos revelar e nos transformar. Daí a importância que nós tenhamos um contato responsável e constante com as Escrituras. Primeiro pela leitura, e a leitura da Bíblia é aquela visão panorâmica que você vai ler. Nunca você deve parar de ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, vai e volta, vai e volta, vai e volta, sempre, continuo dizendo. Eu sou membro dessa religião que eu vou dizer agora, que eu acho que todo discípulo deve ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano, ela inteirinha, uma vez no mínimo. Isso é leitura, para você ter uma visão do todo. É como se você estivesse sobrevoando a floresta, certo? Quando você sobrevoa uma floresta, você vê ela de um lado do outro, a dimensão que ela tem, onde ela atinge, você vê tudo. Isso é ler a Bíblia inteira. Porque você vai ler, você não vai se apegar muito a detalhes. Segundo é a meditação. A meditação é quando você desce e aterriza nessa floresta e vai analisar árvore por árvore que tem ali. E aí você vai pegar um caderno, seu caderno de meditação. Há métodos de meditação que eu já usei, já utilizei. Eu lembro que ensinava os discípulos, alguns acharam isso complicado e vou até desistir. A folhinha é cheia de... Hã? Aquela folhinha, Isso também, mas eu tinha... Os discípulos que fizeram a apostila 1 e 2 comigo sabem como é que era, né? Eu folhinha todo dia, tinha que ler tantos capítulos e tal. Eu vou dar assim praticamente durante o tempo. Pois é. Mas a meditação, você pode usar meio... Eu já usei isso, que eu fazia lá escrevia o versículo, tá? Vou dar uma dica de como você pode adquirir esses versículos, tá?
Mas se você pegar essa árvore, eu vou estudar essa árvore aqui agora, né? Então, pegar um texto bíblico, anota, copia esse versículo. Depois, você pode fazer uma paráfrase desse versículo. Você sabe o que é uma paráfrase? Paráfrase é você falar o texto bíblico nas suas palavras. É você procurar a definição no dicionário de palavras que você não sabe quais são ali, e escrever o versículo como se fosse você falando, com palavras mais simples, com sinônimos. Isso é muito interessante, né? Isso ajuda, porque você começa a entender melhor. E depois, o terceiro item é princípios. O que Deus quer falar comigo? Tinha alguém que falava, quando meditava, falava assim: o que Deus falou comigo e o que eu disse a Deus. São duas perguntas importantes quando você estiver fazendo suas anotações, porque você te obriga a fazer uma aplicação pessoal na sua vida. A meditação visa principalmente sua vida. Deus está falando comigo tal e tal, não conosco, não com a igreja. Pode ser que seja com a igreja também, não tem problema. Mas o que você está visando é isso. No processo da meditação, o que é mais importante é oração e sujeitar a mente ao Espírito Santo. É orar. O que é mais rico na meditação a palavra meditar significa repetir em voz baixa, literalmente é isso. É você repetir o texto, focando em cada palavrinha repetida. Entende? Se você fosse pegar, vamos pensar num versículo aqui, esse que eu estava citando: visto como pelo seu divino poder nos foi doado tudo que conduz a vida e a piedade. Está em 2 Pedro 2:1. Senhor, fala comigo. Pai, fala comigo. Visto como pelo seu divino poder. Divino poder. Fala comigo, Senhor. Nos foi doado tudo que conduz a vida e a piedade. Fala comigo, Pai. Me revela. E fica ali. Amém? O Espírito Santo, ele transforma isso numa usina. Amém? Ele vem e dá vida à palavra, dá vida ao texto escrito. E aí, o que Deus te falou, você anota. Eu tenho meus caderninhos de meditação, que tem data de 1981, que estão guardados. 82 que estão guardados. E não tem coisa muito impressionante escrita lá, não. Não tinha nem nascido. Mas são coisas que Deus estava me revelando, me falando. Entenderam? Então você tira, se você tiver 1 hora para fazer isso todos os dias, eu aconselho que seja pelo menos isso. Talvez você vai ter que dormir mais cedo, para levantar mais cedo. Não quer dizer que tem que ser cedo também, não é obrigado. Eu acho cedo, você me adequou mais que fosse cedo. Tem gente que é mais noturno, prefere que seja à noite. Se eu fosse fazer isso, eu dormia em cima da Bíblia. Então, eu prefiro levantar mais cedo. Então, tira um tempo, tipo assim, meia hora para a palavra, meia hora para a oração. Tá bom? E nós depois vamos falar um pouco mais sobre oração, numa outra perspectiva, que eu acho que vai ajudar depois desse ponto aqui. Mas seria isso, Júnior, né? Eu tinha perguntado, na prática é assim: tira um tempo para ler. Como o senhor tem? Quais versículos eu vou meditar? Tá? Eu tenho uma sugestão muito simples que você pode ter. Quando você for ler a Bíblia, seu tempo de leitura, essa leitura sistemática, onde você não vai ter muito tempo para meditar, tenha sempre uma caneta e um caderno do lado. Porque na leitura você orou, Deus fala comigo quando estiver lendo. Pode ser que salte algum texto dali que vai ser importante. O que você faz? Anota ele aqui do lado. E algum pensamento que veio no seu coração naquela hora.
Depois que você terminou, tirou seus, sei lá, 20 minutos, 15 minutos, 20 minutos para ler, você pega, volta naqueles textos e vai meditar com calma, com oração, com fazer talvez até essa paráfrase, ou para você fazer as anotações que Deus te revelar. Amém? Você repete de novo os passos da meditação? Você falou primeiro. Primeiro, anotar, escrever o texto, como ele está. Segundo, fazer uma paráfrase. Depois, princípios que Deus falou comigo. O que Deus me falou e o que eu falei com Deus, né? Por aí tem os princípios de aplicação pessoal. Aí você vai anotando o que vier. Aqui não tem regra não, né? Tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. O que Deus falar com você, você anota ali e registra para você lembrar depois. Amém? Amém. Tem que ser muito simples. Agora você tem que anotar. Você é obrigado a fazer isso? Nada disso, gente, tá? Só estou falando o que de prática às vezes eu tenho feito. Um exemplo da minha vida. Não é obrigado a fazer isso. Porque o que eu acho que é obrigação é meditar na palavra. E meditar é pensar na palavra, é repetir em voz baixa, é orar porque se não é que se fosse escrever, não teria ordem de meditação para todo mundo. Naquela época quase ninguém sabia escrever, né? Então, era você, principalmente a memorização é um elemento que ajuda demais a meditação. Amém? Nosso tempo foi, Deus. Bom, vamos começar a falar sobre o outro ponto que nós precisamos que seja vivo hoje. Eu falei uma relação viva com Deus. Agora, outro item que tem que estar hoje vivo é uma relação viva com o mundo. Relação viva com o mundo é uma relação redentora com as pessoas à nossa volta. Nós precisamos estar com a nossa alma acesa e cheia de compaixão a respeito das pessoas que cruzam o nosso caminho. Amém? Amém. Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto, que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus nos designou para sermos ramos de fruto. E se nessa relação com Deus não estiver gerando compaixão, é porque nós não estamos, eu gostei da palavra que o Michel usou lá no sítio, né? Nós não estamos retroalimentando todos os itens de um sacerdócio vivo. Por quê? Porque a oração tem que gerar compaixão, especialmente se estamos cumprindo a nossa função sacerdotal de oferecer a Deus sacrifício em favor dos homens, em favor das pessoas, como diz Hebreus capítulo 5. Então a dinâmica do texto de João 15 fala sobre fruto, sabe disso, né? João capítulo 15 fala: eu sou a videira verdadeira, todo ramo que está em mim, der fruto ele limpa, porque não dá fruto ele corta. E depois ele diz que é para permanecer nele. O ramo não pode dar fruto se não permanecer na videira, nem nós podemos dar fruto se não permanecer nele. Sem mim nada podeis fazer. Nisso é glorificado o Pai, em que deis muito fruto, e assim nos tornareis meus discípulos. Muita discussão se faz sobre o que é fruto, né? Na vida cristã. Fruto, é o fruto do Espírito, né? Então, Deus nos deu o seu Espírito. Então, fruto na Bíblia é aquilo que Deus gera através de você, assim, gera em você. Isso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é o investimento de Deus em nós. A parábola dos talentos nos diz claramente que Deus a um deu 2 talentos, deu 5, outro 2, outro 1. E que era para pegar esses talentos recebidos e multiplicá-los em favor dos interesses do dono. Não é assim? Então Deus depositou em nós o seu Espírito e nos dá dons e
nos dá fruto do Espírito. Para quê? Para que a gente produza segundo o interesse dele. Então, fruto, na perspectiva de João 15, não é aquilo que você é necessariamente, mas é aquilo que você faz. Não é aquilo que Deus, você já tem que Deus te deu, mas é aquilo que você gera a partir disso na vida dos outros. Que pode ser fruto na evangelização, na proclamação do Evangelho, e pode ser fruto da edificação também. O que da minha vida eu estou operando na vida de irmãos, de pessoas que já estão em Cristo e que fazem elas crescerem em Cristo. Isso também está relacionado a fruto. Ou seja, uma vida que é voltada a sustento de outros. Agora, eu quero sim focar, irmãos, a frutificação no que diz respeito a ganhar vidas, a gerarmos filhos para Deus. Por quê? Porque Deus nos colocou nesse mundo com essa graça. Acho que não existe nenhum filho de Deus que não tenha a graça de gerar filhos para Deus, amém? É relação sua com o Espírito Santo para gerar novos filhos para Deus. E nós precisamos desejar e não podemos nos conformar com uma vida que não gere fruto para Deus, que não dê novas vidas, novos discípulos, pessoas, filhos novos que nascem. Eu queria lembrar aqui um texto que eu gosto, que é o livro de Ageu. O livro de Ageu está lá no livro pequenininho lá do Velho Testamento. Você pode até abrir lá. Vamos ver se você está familiarizado com o Velho Testamento. Apesar que hoje em dia a gente usa aplicativo, né? Você acha que isso é fácil, não precisa folhear a Bíblia, né? Você acha o livro mais fácil. O livro de Ageu está no finalzinho é o antepenúltimo livro do Velho Testamento e tem apenas 2 capítulos. Ageu capítulo 1. Fala que no segundo, capítulo 1, versículo 1, no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: caso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Até aqui por enquanto. Vamos lembrar só um fundo histórico deste tempo que esse profeta está falando, tá? O povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E o profeta Jeremias disse que eles ficariam lá 70 anos. E foi o que aconteceu. Quando você lê o finalzinho do livro de 2 Crônicas, você vê lá um decreto do rei Ciro, falando que o povo judeu que quisesse voltar para a Palestina, para Judá, podia voltar. E, de fato, voltou. O que aconteceu? Durante 70 anos eles moraram na Babilônia e o povo judeu foi próspero na Babilônia. Eles vieram pobres e começaram a se enriquecer ali. O povo judeu, em geral, é assim, né? Onde eles vão, eles trabalham no comércio, isso não é lá até hoje. Você sabe que a maioria dos judeus são muito ricos. Os grandes banqueiros norte-americanos são judeus, né? Então são pessoas geralmente prósperas mesmo. E não foi diferente naqueles dias. Então eles começaram a prosperar na Babilônia. E depois chegou a data
Essa data é conferida por Daniel, você vai ver lá no livro de Daniel, ele lê o livro de Jeremias, fala o tempo que falou, o profeta de Jeremias, sabe que ele começou a orar para o povo de Deus voltar, e aí sai esse decreto. Eu já li, né, de alguns estudiosos que dizem que havia na altura em torno de 500.000 judeus naqueles espalhados pelo rei da Babilônia. Eles se multiplicaram durante esse tempo. Porque quando eles foram levados cativos, muitos morreram, foi dizimado o povo. Então, só que eles se fortaleceram ali. Agora é tempo de voltar para a Palestina. Mas o que era a Palestina? Um lugar agora que estava deserto, sem condição nenhuma, e o povo agora estava confortável. Conseguir judeu para voltar agora foi uma dificuldade, porque o povo tinha se apegado a Babilônia. Quem queria voltar? Saiu procurando, foram em torno de 40, 50 mil que voltaram. Menos de 10% quiseram voltar para reedificar a cidade, ou, na verdade, cumprirem o propósito de Deus. Era necessário o povo ser restabelecido, principalmente para quê? Só por causa do templo que precisava ser reedificado? Não. Por quê? Porque o Messias viria por essa gente que voltasse de lá, com todas as dificuldades que precisavam se restabelecer na Palestina. E foram poucos que conseguiram ir. Então eles voltaram, acharam a cidade destruída, e eles começam bem. Esses relatos que eu estou falando agora não estão no livro de Ageu apenas, mas estão no livro de Esdras, lá no Velho Testamento, que é um livro que foi escrito nesse período. Então, ali está relatado no livro de Esdras o que aconteceu. Eles chegaram, o povo voltou, e imediatamente eles edificam um altar e oferecem sacrifícios, restabelecem tudo a Deus. E começam a lançar o fundamento do templo. E o povo feliz, animado, empolgado para edificar aquele templo. Só que as dificuldades começaram a vir. Quais foram as dificuldades? Primeiro, eles não tinham muito recurso. Segundo, os povos em voltas, quando viram os judeus voltando, povos que já estavam habitando ali, não ficaram satisfeitos com aquilo. Sentiram ciúmes, sentiram inveja e os trataram como inimigo. A princípio fizeram a proposta, falaram, nós vamos edificar junto com vocês esse templo, beleza? Não, Deus nos responsabilizou a nós. E isso trouxe mais ira daquelas pessoas, daqueles outros, tinha outro governador lá, um tal de Sambalá, de Tobias, então esse nome de Sambalá e Tobias até hoje é tido para a gente como símbolo de confusão, de gente que quer confusão, né? E eles começaram a ameaçar, e não apenas isso, enviaram pessoas por meio do povo judeu, especificamente para desanimar. Conversa, vocês acham que vocês vão dar conta? Está vendo? Vocês não têm recurso direito. Gente, isso aí não é fácil assim não, é muito difícil. E o povo começou a se desanimar. E aqueles que não foram desanimados por isso, eles escreveram carta, porque o rei já não era mais o mesmo, já tinha morrido, tinha outro rei no lugar, começou a demorar a obra, e enviam mensageiros lá para o rei, para difamar o que o povo judeu estava fazendo, falando, esse povo voltou para cá, eles estão com a proposta de reedificar essa cidade, de reedificar esse templo, nós vamos dizer para o senhor rei, que se reedificar isso aqui, esse lugar vai se tornar um lugar rebelde, porque essa cidade aqui sempre foi rebelde, e o senhor não vai receber mais imposto dessa região inteira. E o que o rei, o tal de Artaxerxes lá, fez? Mandou um outro decreto para parar aquela obra, e eles foram lá com o exército e obrigou todo mundo a parar a obra do templo. E o que aconteceu? Apagou-se aquela empolgação e todo mundo falou, bom, não tem o que fazer. O negócio é a gente agora lutar pela nossa sobrevivência nesse lugar. E foi cada um, então, preocupado com o seu negócio e edificar a sua casa, porque a situação estava muito difícil. E aí,
Passa-se em torno de 14 a 15 anos. E Deus levanta esse profeta Ageu, que também é o profeta Zacarias, que é o próximo livro do Velho Testamento, para dizer para o povo assim: ah, vocês estão dizendo que não é tempo ainda de edificar, é? Não chegou o tempo. Ah, mas é tempo de vocês edificar a casa de vocês. Bonito. E olha o que começou a acontecer. Olha, verso 5. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre o trabalho das mãos. Irmãos, o que eu quero aplicar com isso? Eu quero aplicar aquilo que eu acho que faz muito sentido para nós. Que quando buscamos os nossos interesses, nós não temos a bênção de Deus. Quando nos dedicamos aos interesses de Deus, nós temos a sua bênção. Buscar a coisa errada causa muito cansaço, muito sofrimento. O povo se dedicou à sobrevivência. Está difícil, nós precisamos trabalhar mais. Não está produzindo o que a gente planejou. Vamos plantar mais, vamos capinar mais e vamos cansar mais. Se a colheita não foi boa, então nós vamos plantar mais, então vamos levantar ainda mais cedo e vamos focar na nossa sobrevivência, na nossa casa, porque senão as coisas não vão acontecer. E Deus está falando assim: bobagem de vocês, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que Deus está querendo nos dizer? Vamos buscar a coisa certa, que teremos a sua bênção. O que nós precisamos nessa terra é a bênção de Deus, sabia? A bênção de Deus é quando as coisas acontecem com pouca força nossa, gente. É quando você dá um empurrãozinho e a coisa vai longe. Ô gente, mas eu só dei um empurrãozinho e foi longe. Você tinha que dar um empurrãozinho, mas se foi longe, não foi por causa do seu braço, foi por causa da bênção de Deus. Não é assim? Sem a bênção de Deus, você semeia uma semente de milho e nasce um pé de milho, ele é mirrado, dá uma espiguinha desse tamanho. Com a bênção de Deus, você semeia a mesma semente e o pé cresce de uma forma incomum, inexplicável. Dá 3, 4 espigas de milho. Você vai ver, como é que pode? Não é assim, isso não é natural. Não, porque a vida do Filho de Deus, ela é sobrenatural. Inútil vai ser você levantar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de dores, essa palavra, porque Deus dá até quando você está dormindo. Isso é a bênção de Deus. Os filhos de Deus precisam viver sob sua bênção. Agora preste atenção no que eu vou dizer. A bênção de Deus está condicionada a buscarmos os interesses dele. Esse exemplo aqui do livro de Ageu é assim: o povo se dedicou, parou de focar naquilo que era de Deus. No caso ali, literalmente, o templo, a casa de Deus. E eles fizeram isso, começaram a trabalhar, e ele falou mesmo assim: vocês estão não debaixo da bênção, mas da maldição. Vocês estão colhendo e colocando no saco furado. Mas ele fala assim: faz um teste. O texto é como assim: faz um teste. Busca o que eu quero. Se dedica à minha obra. Se dedica aos meus interesses. Faz esse teste. E Deus nos fala assim hoje, amém? Amém. Dedique-se ao interesse de Deus. Qual que é o interesse de Deus que eu me refiro aqui agora?
a gente costuma dizer, não é tempo. Não é tempo de pregar o Evangelho. As pessoas não estão querendo. Não, irmãos. Aí eu me refiro, volto ao texto de Jesus em João capítulo 4, versos 34 e 35. Mestre, come! Uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, veja os campos, estão brancos para a ceifa. O que Jesus queria dizer sobre fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra?